Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal, sempre puxando para o lado das humanidades em geral, como a história, a sociologia, a antropologia, a mãe de todas as ciências e humanidades, que é o amor à sabedoria, a filosofia, seja filosofia em geral ou filosofia política. Porventura, eu também trago algumas obras amparadas no ensaio, ensaística, e algumas da investigação acadêmica, mas também do mundo literário e da sétima arte, o cinema, como naturalmente teremos hoje. Quero falar desse filme aqui, Quo Vadis, baseado na obra do Henryk Sienkiewicz. O Henryk Sienkiewicz, que foi um polonês que lançou essa obra em 1895. Esse filme, Quo Vadis, é um filme de 1951. E a direção é do Mervyn LeRoy. O Mervyn LeRoy dirigiu o Quo Vadis. Ele é estrelado pelo Robert Taylor e a Deborah Kerr. Robert Taylor interpreta o Marcos Vinícius e a Deborah Kerr a Lígia, né? Esse filme foi indicado, teve 8 indicações ao Oscar e ganhou 2 Globos de Ouro, incluindo o Peter Ustinov, que interpretou o Imperador Nero. O Peter Ustinov fez uma grande, brilhante interpretação do Imperador Nero, né? Bom, por que se chama Quo Vadis? Quo Vadis em latim, a tradução é para onde. E aí teria tido, então, numa passagem bíblica, Jesus estaria levando sua cruz, e aí perguntaram, antes do seu crucifixo, da sua crucificação, perguntaram, Quo Vadis, para onde vai? E ele falou, voltarei para o reino de meu pai. Ele falava que o seu reino não era um reino terrestre, não era o reino dos homens, mas o reino divino do seu pai, e que ele voltaria para seu pai, quando perguntaram para ele Quo Vadis. E esse filme Quo Vadis, ele é um filme que conta a história, é muito baseado na história do apóstolo Pedro, e também tem o Paulo de Tarso. Era por volta do ano 64 depois de Cristo, na época do Imperador Nero. Mostra nesse filme, o começo dele, um general romano vitorioso em várias batalhas, principalmente na Bretanha, né, que estava retornando para Roma, que é o Marcos Vinícius, interpretado pelo Robert Taylor. E esse Marcos Vinícius, então, está voltando para Roma, e ele se encontra com o Imperador Nero, que é um sujeito interpretado pelo Peter Ustinov, que ele fez muito bem, um sujeito fanfarrão, totalmente sentimental, passional, que gosta de tocar lira e fazer poemas, mas ao mesmo tempo é um déspota, maltrata seus escravos que estão ao seu redor, é um sujeito despótico e nada heróico, né? Nada heróico para um imperador romano, né? E o curioso é que nesse filme aparece o entorno do Nero, inclusive o Sêneca, né? Aparece o Sêneca no momento do filme, que foi o tutor do Nero, né? O Sêneca, que depois vai ser condenado ao suicídio. Ele foi condenado a se suicidar, mas escreveu sobre a brevidade do homem, escreveu aquele livro Aprendendo a Viver, foi um grande estoico, né? O nome mais importante do estoicismo romano, com certeza, foi o Sêneca, nascido em Córdoba, na Espanha, né? Atual Espanha. Nasceu em Córdoba lá, né? Então ele foi um tutor do Nero, embora que fosse um homem muito avançado intelectualmente e tudo mais, ele foi tutor de um imperador nada heróico e virtuoso, né? Não tinha nada de virtuoso nem de heróico nele, né? Bom, a Lígia, que é a Deborah Kerr, ela é uma cristã. Então, nesse filme, vai contando as primeiras movimentações cristãs dentro do seio do Império Romano. O Império Romano ele ainda era pagão, né? E os cristãos eram vistos como inimigos. Ele só vai ser oficialmente cristão por volta do ano 300, quando o imperador Constantino tem uma premonição antes de uma batalha, que ele viu uma cruz no céu,
e ele teria sentido que isso fosse uma premonição, e ele mandou que colocassem essa cruz em todos os escudos dos soldados romanos. Ele venceu a batalha. Quando ele venceu, ele se converteu ao cristianismo, embora ele só foi ser batizado, se eu não estou enganado, ele só foi ser batizado no seu leito de morte, o imperador Constantino. Mas aí a religião cristã se torna oficial, a religião de Roma oficial. Mas até então, nesse ano de 64 depois de Cristo, 64 depois de Cristo, eles ainda eram, a religião oficial ainda era pagã, né? E a Roma do Nero ainda era uma Roma pagã. E o general, o militar Marcos Vinícius, ele é a favor da Roma pagã. Tanto que quando ele tem um diálogo com a Lígia, que ele se apaixona pela Lígia, e ela é cristã, ela fala que matar é um pecado, e ele dá risada da cara dela, né? Matar é um pecado, porque ele estava acostumado a matar pessoas na guerra e tudo mais, né? Muito curioso essa passagem, né? E aí ele se apaixona pela Lígia, só que ela é cristã. E em torno dela tem alguns cristãos também, como um homem muito forte, que é o Úrsulo, se eu não me engano, né? Que ele parece um halterofilista, parece um gladiador. Até o Marcos Vinícius fala que ele poderia ser um grande gladiador e tal. Mas na verdade ele é cristão, ele é contra a violência, ele é contra matar porque é pecado e tal. E o Marcos Vinícius não vai entendendo muito bem, mas ao mesmo tempo ela que é cristã, se apaixona por ele que é pagão, e ele que é pagão se apaixona por ela que é cristã. E aí aparece num certo momento do filme o Paulo de Tarso. Ele até pergunta para ele, da onde que você é? Ele fala, eu sou judeu, né? O Paulo de Tarso fala, eu sou judeu. É nascido do local Tarso, na Palestina, né? E o Paulo de Tarso foi o grande difusor do cristianismo. Depois que teve a crucificação, ainda era muito recente a morte de Jesus Cristo, no ano 64 depois de Cristo, tinha passado 64 anos, ainda era muito recente. E aí o Paulo de Tarso vai difundir o cristianismo por toda Roma, né? Por todo o Oriente, por toda Roma também. E ele vai falar muito do apóstolo Pedro, né? Do Pedro. E teria tido também essa discussão do Quo Vadis com o Pedro também, né? O Pedro teria perguntado para Jesus aonde ele ia, Quo Vadis, né? Aonde vais? E ele teria falado que voltaria para o reino de seu pai. Bom, então, em um certo momento do filme, aparece a crucificação do Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, de ponta cabeça, porque ele falou que não queria ser crucificado como o seu grande líder, Jesus. Quem era ele para ser crucificado igual a Jesus? Então eles crucificaram ele de cabeça para baixo, de ponta cabeça, para ele não ser igualizado a Cristo, né? Muito parecido também com a crucifixo de Santo André. Santo André, depois Pedro se tornou São Pedro, né? E Paulo se tornou São Paulo também, né? Muito parecido com a crucificação do Santo André, que foi com uma cruz em X. Por isso que o símbolo de Santo André, até da cidade de Santo André, no brasão, tem um X, uma cruz em X, que é o formato da cruz pelo qual ele foi crucificado, né? Bom, no filme também conta aquela passagem da história quando Nero incendiou Roma e culpou os cristãos. Então aparece a cena do Nero botando fogo em Roma, né? Mandando incendiar Roma e culpando os cristãos. E isso vai ser um tiro no pé para ele, porque o cristianismo vinha crescendo de uma forma considerável, né? Muitos dos cristãos resistiam aos pagãos na arena, né? Eram jogados para ser comidos por leões, por feras que eles capturavam nas províncias, né? E vários deles resistiram bravamente. E aí, nesse contexto, a Lígia ela vai ser capturada, e aí tem uma passagem do livro, que é a passagem mais famosa da arena, que no livro ela é amarrada a um touro, e aquele Úrsulo, aquele halterofilista, aquele gladiador,
que é cristão na verdade, ele tem que lutar contra essa fera, mas tomando cuidado para não machucar a Lígia que está amarrada ao touro. No filme, essa cena do touro foi modificada. No filme, ela está amarrada num tronco e ela fica assistindo a luta dele com o touro. E ele pega o touro na unha mesmo, derruba o touro, parece aquela passagem do Mitra, né? Eu tenho um vídeo sobre o Mitra, vou deixar na descrição desse vídeo aqui, caso vocês queiram assistir. E eu tenho um vídeo também falando sobre o filme A Queda do Império Romano. Muito bom esse filme também, clássico, com a Sofia Loren. Vou deixar na descrição desse vídeo o link do comentário que eu faço sobre o filme A Queda do Império Romano. Esses filmes são da década de 50 a 60, esse aqui de 51, e a indicação ao Oscar foi a indicação ao Oscar de 1952. E eu gosto muito desses filmes antigos porque eu acho que as produções atuais não conseguem ultrapassar a magnitude desses filmes. Naquela época você tinha um grande número de figurantes, não tinha efeitos especiais como nós temos hoje, né? Então eles contratavam grandes figurantes, foi filmado em Roma, muito bacana, embora eu esteja dando aqui spoilers, mas vale a pena vocês assistirem. Eu não assisti a nova versão desse filme, tem uma nova versão, tem inclusive completo no YouTube, uma nova versão do Quo Vadis. Eu assisti a versão dos anos 50, não sei como que é a nova versão, mas eu fico meio um pouco resistente de assistir a nova versão, eu prefiro assistir a antiga mesmo, né? Como, por exemplo, a nova versão do Ben-Hur, né? O Ben-Hur eu não achei tão legal quanto a do Charlton Heston, que é a clássica do Charlton Heston, do Yul Brynner, né? Não, Yul Brynner é nos 10 Mandamentos. Não é tão legal quanto a clássica do Charlton Heston, né? Bom, então o Nero incendeia Roma e põe a culpa nos cristãos. Isso eu até me lembro, uma curiosidade, tinha aquele programa que gravava CD e DVD. Eu gravei muitos DVDs, eu alugava e gravava os DVDs, né, para fazer uma cópia para mim. E eles falavam que iam queimar o CD, to burn the CD, queimar o CD. E o nome do programa era Nero, né? O programa de computador, o software chamava Nero, que era o Nero que queimava os CDs, punha fogo no CD para fazer o CD, né? Muito curioso isso aí. Essa é uma curiosidade que me veio à cabeça agora falando do Imperador Nero, né? Bom, ele também tem o Nerva, que está rodeado dele. Se eu não me engano, o Nerva, eu não sei se é o Nerva, mas um deles é tio do Marcos Vinícius. E o Marcos Vinícius é um homem virtuoso. E eles percebem que o Nero está perdendo a mão. Até que ele poupa a vida da Lígia, porque o gladiador consegue derrotar o touro, né? Consegue vencer a luta contra o touro. Mas mais pra frente a população vai se voltar contra o Nero. O Marcos Vinícius começa a se contagiar pelo cristianismo e começa a mudar a sua percepção. Tem uma parte no filme onde ele faz uma cerimônia quando os soldados romanos voltam para Roma, das províncias, e aí tem uma sacerdotisa que faz uma reverência a Marte, o deus da guerra, a Vênus, a deusa do amor, da beleza também, que era Afrodite, né? Se não me engano, a Minerva e também a Juno, que era dos deuses, e o pai de todos os deuses, que era Júpiter. Então eram os deuses pagãos romanos. Eles ainda reverenciavam Júpiter, Marte, que dá origem ao nosso mês de março, né? Março era em homenagem ao deus Marte. E antes de surgir agosto, julho e agosto, o ano começava em março. Então era março que começava o ano, né? Bom, é só uma curiosidade. Janeiro em homenagem ao Janus, né, o deus das portas e dos portais, das transições, que tem dois rostos, um oposto ao outro, né, um mirando o passado e outro mirando o futuro. Então por isso que janeiro acabou se tornando o primeiro mês da passagem. Mas foram introduzidos 2 meses no calendário. O julho, em homenagem a Júlio César, e agosto a Otávio Augusto. Bom, mas isso é uma outra história, né? E o Nero, então, ele vai ser encurralado pelo povo que estava revoltado contra ele, contra suas arbitrariedades e tudo. E aí todo mundo do entorno dele vai ser morto. Ele foge e tem uma passagem na história que fala que ele encontrou com a mãe dele. Acho que a mãe dele, se eu não estou enganado, era a Agripina. E ela teria falado para ele,
me mate, né? Eu teria falado pros carrascos, me mate, apunhale meu ventre, porque esse maldito saiu do meu ventre, né? O Nero saiu do meu ventre. Ela deu à luz a esse déspota, a esse maldito. E o Nero encurralado, então, acaba sendo melodramático, interpretado muito bem pelo Ustinov, pelo Peter Ustinov. Ele mereceu a sua indicação. E, se eu não me engano, ele ganhou o Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante, né? Merecidamente. E aí ele apunhala seu próprio ventre, né? Ele se mata se apunhalando, o Nero, né? E aí depois que o Nero morre, o Galba se torna o líder de Roma, né? Todo mundo começa a reverenciar o Galba e tudo mais. E aí o Marcos Vinícius fica com a sua amada Lígia. Essa é a história do covarde. Já falei que contém spoiler, então... Mas vale a pena vocês assistirem o filme. Eu estou fazendo uma indicação, mas vale a pena por conta dos diálogos, principalmente entre cristãos e pagãos. Eu sou um grande admirador da Roma pagã, mas eu também gosto das lendas bíblicas e tudo mais. E é muito legal, embora o filme não deu muita atenção igual o livro, na história do Pedro, né? O Pedro que foi o arrependido e tudo mais, e a sua crucificação que foi diferenciada, com ele de ponta cabeça. E todos esses se tornariam santos da Igreja Católica. São Paulo, São Pedro, Santo André também, entre outros também, né? Bom, é um filme que eu recomendo veemente, vale muito a pena vocês conferirem e assistir esse filme. Eu tenho ele em DVD, mas eu acredito que vocês encontram fácil o torrent para baixar, e tem aquela versão mais atual, mais nova no YouTube, né? Caso vocês queiram conferir. Eu também marquei aqui para falar para vocês, que eu achei muito curioso, os livros escritos pelo Hendrik, né? Que tem vários livros muito famosos, muito curiosos, como por exemplo um que se chama A Ferro e Fogo, de 1884. Fala da revolta dos cossacos na Ucrânia. Ele que era polonês, né? Fala da revolta dos cossacos na Ucrânia. Esse filme ganhou uma versão cinematográfica pelo Jerzy Hoffman em 1999. Eu ainda gosto desse filme, 1999, A Ferro e Fogo. Ele tem um que chama O Dilúvio, sempre temas meio bíblicos, né? O Dilúvio, de 1886, que retrata a invasão da Polônia pela Suécia, né? Do século 17. E ele tem um que se chama O Senhor Volodiyowski, que retrata a luta da Polônia contra o Império Otomano. E ele tem um outro livro também que fala dos Cavaleiros Teutônicos, os teutões, né? Da Prússia, de todo daquele lado, ele sendo um polonês, que a parte da Polônia pertenceu à Prússia, né? Da Confederação Germânica. Danzig, por exemplo, foi até uma disputa na Segunda Guerra Mundial por Danzig e tal. Então é isso, eu recomendo os outros livros do autor, mas o filme maior da sua obra Magnum Opus é o Quo Vadis, tá certo? Bom, então é isso, eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também é fã de cinema, e vamos sempre promover a cultura universal. Valeu, gente! Grande abraço!